Deus seja sempre louvado. Título desta mensagem: Os dois caminhos, Abel e Caim. Prezados e queridos irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia no verso 11 do livro de Judas. E Judas é um pequeno livro escondido no final da Bíblia, e há apenas alguns versos. Esta é apenas a frase de um verso. Preste atenção no que diz: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Veja que é uma expressão estranha. É o caminho de Caim. Então, quando pego a Bíblia e encontro uma coisa interessante, porque existe apenas dois modos de vida em toda a Bíblia. Um é o caminho de Caim e outro é o caminho do seu irmão Abel. Abel foi aceito por Deus e Caim foi rejeitado por Deus. Portanto, existe o caminho de Abel e existe o caminho de Caim. E nesta mensagem quero falar sobre esses dois irmãos, porque eles foram os primeiros filhos da história da humanidade. Deus criou Adão e Eva e eles tiveram dois filhos, seus dois primeiros filhos, Caim e Abel. E encontramos irmãos em toda a Bíblia, como Jacó e Esaú, Moisés e Arão, Tiago e João, Pedro e André, José e seus irmãos. E no quarto capítulo de Gênesis, você encontra a história, a fascinante, desafiadora e emocionante história de Caim e Abel. Você sabe que eles foram os primeiros filhos nascidos. Eles foram os primeiros agricultores, eles realizaram a primeira cerimônia religiosa e eles tiveram a primeira briga e o primeiro ato de violência que já foi descrito neste planeta Terra. Foi feito por Caim contra seu irmão quando ele matou seu irmão em um ato de raiva por ciúme e inveja. Mas Adão e Eva antes devem ter ficado entusiasmados quando esses meninos nasceram ou apareceram, porque Eva disse: eu consegui um varão, um homem do Senhor. Está escrito no livro de Gênesis. Veja que Adão e Eva acabaram de passar por um período muito trágico, uma experiência terrível, pois eles se rebelaram contra Deus no Jardim do Éden. Agora, no Jardim do Éden, onde eles viveram, eles nunca tinham tido uma guerra, não havia exército, não havia polícia, eles não precisavam dessas coisas, pois não havia prisão, não havia pobreza, não havia sofrimento, era um mundo maravilhoso para se viver. Mas eles se rebelaram contra Deus, e Deus os expulsou do paraíso. Glória ao Senhor. Expulsou-os do jardim do Éden. Diz isso no terceiro capítulo de Gênesis, para que eles não tocassem na árvore da vida, porque se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele teria vivido para sempre em seus pecados. E nesse sentido, a morte é uma benção para toda a raça humana. Suponha que um assassino, um homicida vivesse para sempre. Suponha que um genocida vivesse para sempre e atormentasse a raça humana. Mas uma geração passa e outra vem. Está constantemente mudando e mudando. Deus os expulsou para que não comesse da árvore da vida e vivesse para sempre em seus pecados. Mas Deus também prometeu, antes de expulsá-los, que enviaria o Redentor. Bendito seja o Senhor. E ele ilustrou isso matando alguns animais, derramando sangue e vestindo Adão e Eva com peles. E Deus estava ensinando que a única maneira
de se aproximar dele no futuro e para sempre era através do sangue. E pelo sangue, o caminho é o sangue. E por isso é que você pega a Bíblia e encontra tanto sangue. Alguém disse que o cristianismo, santo é Deus, é uma religião sanguinolenta e é o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou seja, não há perdão. E toda vez que você vai e toma comunhão em sua igreja, e você pega o copo do suco ou do vinho, ali significa símbolo do sangue que foi derramado naquela cruz por você. E sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Agora Caim nasceu com instintos pecaminosos, porque você vê que herdamos o instinto de pecar, herdamos dos nossos pais. Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Isaías disse: todos nós como ovelhas nos rebelamos. E por dentro temos ciúmes, orgulho, luxúria, idolatria, inveja, e tudo isso está dentro do coração do homem. Todos os pecados da humanidade é culpada. E isso está no sangue, está no seu próprio coração. Você sabe que Jesus disse aos fariseus de sua época, eles eram sepulcros caiados por fora, mas por dentro eram ossos podres da morte. Não é de admirar que os fariseus odiaram Jesus Cristo, porque Jesus disse em Mateus 23, vocês são hipócritas, santo é o Senhor. Vocês são bonitos por fora, se vestem bem, são religiosos, vocês parecem que serve a Deus, mas o seu orgulho, a sua luxúria, a sua hipocrisia, Deus conhece todas essas coisas. Todas essas coisas secretas é do conhecimento de Deus. E olha para dentro de você e ele diz a você, religioso, da igreja A, B ou C, ou quem quer que seja. Deus te diz, eu te vejo você por dentro e o que está no seu coração, cheio de rebeldia, e você precisa de perdão, você precisa ser purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, quando Caim nasceu, Eva pensou que o nascimento de Caim era de alguma forma um presente de Deus que cancelaria seus pecados, e ela pensou que talvez Caim fosse o Messias que Deus havia prometido. E ela disse, meu filho é de Deus. Você sabe, há evidências em todos os lugares de que todos nós gostaríamos de cancelar nossos passados e pecados e gostaríamos de entrar em contato com Deus de alguma forma. Mas se rejeitarmos o caminho de Deus e se seguirmos o caminho de Caim, seremos rejeitados por Deus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Caim nasceu em um mundo com tremendas vantagens. Nunca houve uma guerra, não havia ódio e nem ciúmes. Sem problemas, e ele podia ter tudo que uma pessoa poderia desejar. Ninguém nunca havia sido morto, ninguém nunca foi assassinado, ninguém nunca roubou nada de ninguém. Era um mundo maravilhoso e Caim também era religioso, ele e seu irmão, e eram religiosos, mas isso não o satisfez de forma alguma. Caim decidiu rejeitar o caminho de Deus, ou seja, Caim decidiu seguir o seu próprio caminho. E só
Existem dois modos de vida, o caminho de Caim e o caminho de Abel. Ambos eram religiosos, vieram para adorar a Deus, mas vieram de forma diferente. Deus disse: sem derramamento de sangue não há perdão. Então Abel trouxe um sacrifício de sangue. Bendito o Senhor, glórias a Deus. E Deus escolheu o sangue. Você já pensou nisso? Muitos de nós sentimos repulsa ao olhar sangue. Nós sentimos mal quando vemos isso. Sentimos mal quando vemos isso. Isso é feio. Parece nossos pecados, são sujos. E toda vez que vemos sangue, isso nos lembra de nossos pecados que são feios diante de Deus e causarão julgamento. Mas Caim não trouxe sangue, ele pensou: é muito sujo, é muito feio, vou trazer as melhores frutas que tenho, vou trazer os melhores vegetais que tenho como oferenda a Deus. Mas a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia afirma: apenas pelo sangue. É engano que podemos imaginar de chegar lá de uma outra maneira. Temos o nosso próprio caminho descoberto e você sabe, muitas pessoas acreditam que Jesus hoje é alguém da forma como eles, um revolucionário. Muitos estão encantando, falando, escrevendo sobre Jesus. Espero que continue, mas tenham certeza de quem é Jesus. Ele é mais do que apenas uma estrela. Jesus é o Filho do Deus vivo, santo é o Senhor. E quando ele morreu na cruz, ele não ficou lá, ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo. Quando ele derramou seu sangue, aquele sangue na cruz significava algo, significava que Deus era capaz de perdoar todos os seus pecados. Significa que Deus agora era capaz de transformar você e escrever seu nome no livro da vida. Porque Jesus Cristo morreu naquela cruz. Deus agora pode permanecer justo e justificador do pecador. Jesus Cristo, na cruz, pagou a pena de morte, derramou seu precioso sangue. Agora Deus pode dizer: eu te perdoo, a dívida está paga. Glórias a Deus. Isso é o quanto Deus nos ama. Isso é o que o Evangelho é. A palavra Evangelho significa boas novas. E as boas novas para toda a raça humana. O preto, o branco, o amarelo, o vermelho, seja quem você for, a sua posição social, os seus status econômicos, Deus está dizendo: eu te amo, eu te perdoo. Esse é o Evangelho. Não tem cores, não tem raça. E não importa os seus pecados. O importante é o que Deus diz: eu te perdoo, eu te amo. Eu provei isso na cruz, entregando o meu filho na cruz. E essa é a maneira de Abel. Agora, o caminho de Caim é dizer: ah, Deus, não, eu quero ir para o céu, mas eu quero ser salvo e seguir o meu próprio caminho. Eu não vou seguir o seu caminho. Eu não gosto do caminho do sangue. Eu não gosto de seguir o caminho da cruz. Eu quero tudo. Eu quero tudo
que amo todos esses meus desejos, paixões e deixar para trás? Não, eles podem estar errados, mas, Senhor, eu quero me apegar a eles. Vou seguir meu próprio caminho e de alguma forma chegarei lá. E o Senhor diz: não, Caim, você não vai chegar, porque só há um caminho para o céu e só há uma porta. E o caminho é o caminho da cruz, bendito o nome do Senhor. E sem a cruz não há salvação. De acordo com as Escrituras afirma isso. Então eles trouxeram seus sacrifícios a Deus. E você sabe, estamos fazendo a mesma coisa. Nós vamos à igreja, tentamos viver uma vida irrepreensível, imoral. Pagamos todas as nossas contas, todas em dia, fazemos o melhor que podemos. E pensamos que isso é o suficiente. Não! Você precisa nascer de novo. Tem que chegar um momento em que você seja convertido. E observe o que diz as Escrituras em Hebreus, capítulo 11, verso 4, que Abel fez a sua decisão por Deus pela fé. Abel não entendeu isso de princípio. E você também não precisa ser um teólogo para chegar a Jesus Cristo. Você não precisa entender tudo sobre o Evangelho ou da Bíblia. Quando você vem a Cristo, venha com o pouco conhecimento que você tem. Você sabe que é um pecador. Sua consciência diz isso. Você sabe que Jesus Cristo é o Salvador. E isso é tudo que você precisa saber. Apenas venha e receba-o pela fé. Diz pela fé. E pela fé Abel fez o seu sacrifício a Deus. Ao contrário, Caim não veio pela fé. Glórias a Deus. Mas veio pelas suas obras, pelas suas próprias obras, suas justiças. E Deus disse: não, Caim, você foi rejeitado. Mas ele aceitou Abel. E Abel, com certeza, está na glória no céu. E nós o veremos algum dia. E agora, o que aconteceu? Caim ficou com ciúmes. Ele ficou com raiva. Em um determinado dia, quando eles estavam no campo, ele pegou uma pedra e bateu na cabeça de seu irmão e o matou. Assassinato, a primeira violência, o primeiro assassinato e a primeira guerra na história da raça humana. E continua desde então e sempre continuará, até que Jesus Cristo volte e estabeleça o seu reino. Porque veja bem, a guerra procede do coração do homem. A Bíblia diz que de onde vêm as guerras entre vocês? Elas vêm da sua própria mentalidade, da sua própria carnalidade. As guerras mundiais são apenas expressão das guerras que existem no interior, no coração do homem. Há muitas guerras acontecendo no mundo todo agora, além da Rússia e da Ucrânia. O homem é um animal guerreiro. Eles continuam lutando e se matando. Há guerras acontecendo nas cidades deste país, agora nas áreas rurais. Santo é o Senhor. Pessoas sendo assassinadas às centenas todos os meses. Pessoas sendo mortas nas rodovias por motoristas embriagados, motoristas com a influência de drogas, brigas nos lares entre maridos e esposas, entre filhos e pais, guerras e guerras e guerras. Somos violentos e guerreiros. E o primeiro ato de violência
foi cometido por Caim, por causa do ciúme. Você vê, começou em seu coração e ele provavelmente pensou nisso por longo tempo. E tinha ciúmes de seu irmão. E esse ciúme deu vazão a um sentimento de ódio que terminou em assassinato. E Deus vê e o avisou a Caim. Ele disse a Caim: você sabe que o pecado está à espreita na porta do seu coração. Mesmo antes de Caim cometer, Deus avisou. E aquele assassinato que ia acontecer. E Deus o avisou, Deus falou, porque Ele conhece os corações. Deus disse: cuidado, o pecado está batendo ao seu coração. E ele se agarra, o pecado se agarra como um tigre, se agacha como um leão, pronto para dar o bote. Glórias a Deus, santo é o Senhor. Todos nós temos a tendência de cobiçar, de odiar, ter ciúmes, orgulho em nossos corações. E não sabemos por que faríamos, porque somos todos rebeldes contra Deus. E sobre determinadas circunstâncias, como o tipo certo de tentação, podemos fazer qualquer coisa, ou do tipo certo de depressão. E Caim foi avisado por Deus. E Deus te avisou na Bíblia que você é capaz de qualquer pecado, e toda pessoa que ouve essa mensagem já quebrou algum dos mandamentos de Deus. E a Bíblia diz: se você quebrou um, você é culpado de todos. E depois da morte de Abel, do assassinato de seu irmão, Caim provavelmente enterrou seu irmão, tentando ocultar o seu pecado. E Deus disse: Caim, onde está seu irmão Abel? E Caim disse: não sei, sou eu o guardião do meu irmão? Então Deus disse uma coisa interessante a Caim. Deus disse: a voz do sangue do teu irmão clama na terra. E a Bíblia diz que seus pecados estão escritos. Deus disse: você pecou, eu tenho que julgá-lo. E Deus o julgou e disse: fugitivo e vagabundo serás na terra. E Caim disse: meu castigo é maior do que eu possa suportar. E pelo resto dos seus dias na terra, Caim suportou esse castigo por aquele ato violento e que matou seu irmão. Teve ciúmes dele, odiou e depois o matou. Ó alma que ouve esta mensagem, entregue sua vida a Cristo. E você não precisa tomar uma droga, ou um comprimido, ou um copo de álcool para enfrentar a realidade da vida, ou as circunstâncias, os problemas ou as provações. Deixe Cristo entrar no seu coração e tomar conta da sua vida. E lance todos os seus fardos sobre Ele, pois Ele cuida de você. A Bíblia diz que o Senhor colocou uma marca em Caim, e Caim saiu da presença do Senhor. E habitou Caim na terra de Nod, a leste do Éden. E isso acontece com todas as pessoas que se afastam de Deus. As pessoas fogem da presença de Deus e vivem uma vida desgarrada. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Por quê? Porque estão indo na direção errada. Você está indo na direção do Caim. Você é religioso, mas ainda não experimentou Cristo por si mesmo. Outros estão indo em direção ao céu, ao reino de Deus, tropeçando, vacilando, talvez falhando, mas o seu caminho é o caminho da cruz, ou o caminho de Abel.
E você está dizendo: Senhor, seja meu Senhor, seja o meu Salvador, seja o meu Cristo. Preste atenção. Esses dois jovens, Caim e Abel, representam todos os jovens que estão no mundo hoje. Você assumiu o seu compromisso, a sua decisão com Cristo Jesus. Você confiou nele. Você pergunta então: irmão, o que devo fazer? Bem, você tem que se arrepender dos seus pecados. Isto significa que você está disposto a desistir dos seus pecados e mudar a maneira de viver. E, em segundo lugar, você tem que vir pela fé simples de uma criança. Preste atenção, eu disse a fé simples de uma criança. Jesus disse que você tem que se tornar como uma criança. Muitos que ouvem essa mensagem são pessoas que têm estudo, professores, mestres, mas você tem que se tornar uma criancinha, intelectualmente e espiritualmente. E você tem que dizer: Senhor, eu não entendo. Esse é um reino que eu não entendo, mas eu venho pela fé. E você tem que dizer: eu estou disposto a seguir, a servi-lo, Senhor. Não importa o que custa. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu quero seguir o caminho de Abel. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente glorificado.